E se eu te disser que o caos que a gente vê no mundo não é acidental? E se ele for programado? Programado? Você quer dizer que alguém está puxando os fios, tipo um vilão de filme? Exatamente. Quando um certo presidente retornou ao poder, uma famosa revista publicou A Era do Caos. Se a gente não entender que o caos está sendo propositalmente fomentado, que ele é o objetivo, a gente não vai entender nada. Muitos especialistas por aí falam um monte de bobagem porque não percebem o tamanho do jogo que está sendo jogado. É como um tabuleiro de xadrez em escala global, uma estratégia de manipulação que se estende por todo o planeta. Um jogo de xadrez global? Isso me soa como uma teoria da conspiração bem elaborada. É mais do que isso. Se você não perceber que inimizades aparentes, na verdade, são amizades fantasiadas, que brigas são apenas forjadas para gerar medo, incerteza e deixar as pessoas numa completa dissonância cognitiva, você não vai conseguir se preparar para o que está por vir. É uma grande manobra sendo implementada diante dos nossos olhos. Dissonância cognitiva. Isso parece o roteiro de um thriller político. Mas como a gente se protege de algo tão complexo? Vamos começar com uma mudança de discurso que é quase inacreditável. Você se lembra que, no início de um conflito internacional, um ex-presidente dizia que se estivesse no poder, ele resolveria a situação em 24 horas, simplesmente parando de enviar recursos, e que, se isso desse vitória ao outro lado, que assim fosse? Lembro sim. A voz dele parecia ter uma postura bem diferente do que ouvimos agora. Pois é, agora as notícias mostram que esse mesmo presidente está chateado e ameaça taxar um país inimigo em 100%, além de enviar uma tonelada de equipamentos bélicos para o outro lado. O argumento é que não seremos nós a pagar, mas sim a Europa ou uma organização internacional. A gente vai ganhar dinheiro com isso. Um jogo que, sinceramente, só engana quem não está prestando atenção. O objetivo não é o lucro direto, mas outra coisa. Muito maior. Então é um jogo de ganhar dinheiro com a guerra, mas com uma justificativa indireta? Isso é bem distorcido. Agora, imagine as consequências. Se um país envia equipamentos para atacar outro, o país atacado se sente no direito de retaliar. Um ex-presidente de uma grande nação já avisou: se vocês destruíram nossos gasodutos, nós podemos destruir os vossos cabos submarinos globais de internet. Você percebe o perigo? Não estamos falando de bombas nucleares, mas de algo igualmente devastador, um apagão global da internet. Um apagão da internet? Isso seria caótico demais. É coisa de filme como O Mundo Depois de Nós. Exatamente. Cenários que parecem ficção podem se tornar realidade. E isso se conecta ao que especialistas chamam de ciberpolígono, uma espécie de exercício ou planejamento para um evento cibernético em larga escala. E não é de hoje. Há alguns anos, um país já havia se desligado da internet global, alegando segurança. Mas quem garante que o plano não era, na verdade, derrubar a internet do mundo todo, deixando apenas alguns poucos com acesso, talvez via satélite? Tipo, monopolizar a internet? Isso me lembra aquelas empresas gigantes que controlam tudo. É um controle total. Para entender isso, precisamos de uma lente especial. Uma forma de ver o mundo que vai além das manchetes superficiais. É o novo historicismo. Essa teoria nos diz que, para entender uma época, não basta ler documentos históricos. É preciso mergulhar nas suas produções culturais, filmes, séries, literatura de ficção. Elas refletem e moldam o espírito do tempo. Então, Star Wars pode nos ensinar sobre a realidade? Isso é uma virada interessante. Exatamente. Pense em Star Wars: A Ameaça Fantasma. Lá, um senador que era, na verdade, um Lorde Sombrio disfarçado, o Palpatine, queria derrubar a República Galáctica para criar um império tirânico. Como ele começou? Gerando caos. E qual foi a primeira ferramenta? Tarifas. Tarifas? Como as que vemos hoje em dia? Que coincidência estranha! Coincidência ou padrão? No filme, as tarifas geram uma crise econômica e política, levando a um bloqueio e à invasão de um planeta. Palpatine, astuto, usa isso a seu favor. Ele se apresenta como vítima e, ao mesmo tempo, como o único salvador. Ameaça seu próprio lar para parecer um herói. O objetivo? Desacreditar a República, minar a confiança do povo nos seus líderes.
A crise planejada culmina com ele ascendendo ao poder, prometendo paz e segurança, mas instaurando uma tirania. Uau! Então o caos é a ferramenta para justificar uma nova ordem, muitas vezes mais controladora, e a população, sem perceber, aplaude? É isso. A era do caos é planejada para que sobre ela uma nova ordem seja erguida. Uma ordem onde você pode não ter nada, mas ser feliz. Onde o dinheiro físico dará lugar ao digital, com prazo de validade. Isso significa impossibilidade de acúmulo de patrimônio, de ascensão social. Um novo feudalismo, onde o controle será total, inclusive sobre o que você pode ou não gastar. Um novo feudalismo? Isso me dá um arrepio. Parece que estão nos convidando à apatia enquanto tudo isso acontece. Eles querem que você durma. Mas é hora de despertar. Se você continuar com uma mentalidade pequena, automatizada, apenas batendo cartão, será engolido pelo sistema. A verdade é que os períodos de crise são os que os visionários usam para se proteger e sim, para prosperar. Se você acha caro o valor do conhecimento, não queira saber o preço das consequências da ignorância confiante. Então, qual foi a maior certeza que a vida te mostrou ser uma ilusão? Deixa nos comentários. E se você se sentiu provocado por essa conversa, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com quem precisa despertar e inscrever-se no canal para não perder mais análises como essa. E para provar que você está atento e faz parte do nosso grupo de exploradores do conhecimento, digite a palavra historicismo nos comentários. Até a próxima!